Pessoal, muito boa tarde. Apenas para informar que nós teremos, ao final de cada palestra, nós teremos um sorteio, que serão projetados aqui na tela os nomes dos contemplados. Sorteio que são feitos através das editoras parceiras da 14ª Semana Jurídica. São as seguintes as editoras: a Imprensa Oficial, a editora Revista dos Tribunais, a editora Fórum, a editora LTR, a editora NDJ, a editora Zenit, o jornal DCI e a Max Prima Sistema Sofia. Então, ao final, nós teremos, na sequência, uma outra palestra, mais 2 palestras depois dessa do Dr. Arnaldo. Então, eu pediria para as pessoas que participassem do sorteio. Muito boa tarde a todos. Dando prosseguimento aos trabalhos desta nossa 14ª Semana Jurídica, nós teremos o prazer de acompanhar a palestra que será ministrada pelo Dr. Arnaldo Ocepian Salles de Lima Júnior, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. O tema de sua palestra será o CNJ na busca de superar o desafio dos sistemas de justiça no Brasil. Nós lembramos, mais uma vez, para um melhor aproveitamento durante a palestra, a gentileza de deixarem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo conselheiro corregedor desse tribunal, Dr. Renato Martins Costa, que será o presidente da mesa, acompanhado do palestrante desta tarde, Dr. Arnaldo Ocepian Salles de Lima Júnior. Também compõe a mesa de abertura o excelentíssimo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para dar as boas-vindas a todos, ouviremos a saudação do presidente, Dr. Dimas Eduardo Ramalho. Boa tarde a todos. Continuando a parte da tarde agora, a 14ª Semana Jurídica, temos a satisfação de receber aqui Dr. Arnaldo Ocepian Salles de Lima Júnior, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e membro do Conselho Nacional de Justiça. Ele vai falar sobre atribuições do Conselho Nacional de Justiça, os desafios do Poder Judiciário, do aparelho de justiça do Brasil. O doutor Arnaldo tem sido uma referência no Conselho Nacional de Justiça, recente ainda, mas tem sido uma postura muito importante. Aceitou nosso convite para vir habilitar essa semana. Eu tenho muito orgulho de recebê-lo aqui nesse tribunal. E, para presidir esta mesa, nós convidamos o doutor Renato Martins Costa, que também tem origem no Ministério Público de São Paulo, atual corregedor aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que, com certeza, vai conduzir com brilhantismo essa palestra, e todos nós, com certeza, aproveitaremos muito. Agradeço a todos, sejam bem-vindos, e passo a palavra ao doutor Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente Procurador de Justiça, membro do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Arnaldo Ocepian Salles Lima Júnior, expressão do Ministério Público de São Paulo, a quem tenho a honra de ter como queridíssimo amigo. Para que senhoras e os senhores tenham ideia, o Dr. Arnaldo representa o conjunto dos ministérios públicos estaduais perante o Conselho Nacional de Justiça.
Vencemos em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal. Todos elaboram listas indicando os seus representantes para exercício de mandato no Conselho Nacional de Justiça. E Sua Excelência foi o escolhido em todo o Ministério Público Estadual do Brasil para exercer tal representação. Outra credencial não seria necessária para atestar as qualidades, as virtudes e a competência do Dr. Arnaldo, a quem temos a honra de receber nessa tarde e a ouvir a partir de agora. Tenho a satisfação de conceder a palavra ao nosso conferencista. Boa tarde a todos. Me acomodar com ele aqui. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente, o conselheiro Dimas Ramalho, pela gentileza em me conceder a oportunidade de estar hoje aqui no Tribunal de Contas do meu Estado para conversar um pouco com os senhores do Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro Dimas Ramalho, quem eu tive o privilégio de ser calouro na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi meu colega de Ministério Público, parlamentar brilhante, e hoje engrandece o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, hoje exercendo a sua presidência. Muito obrigado pela essa oportunidade em aqui estar. E o conselheiro Renato Martins Costa. Conselheiro Renato Martins Costa, a quem tributo um carinho muito grande, porque quando eu ingresso no Ministério Público, estou com 29 anos de Ministério Público do meu Estado, a primeira campanha que eu tive a oportunidade de acompanhar, vitoriosa, foi a campanha do Renato para a presidência da Associação Paulista do Ministério Público. E de lá para cá, a nossa relação só estreitou, e eu realmente, é um momento de grande emoção eu estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar nesse tribunal que tem como um dos integrantes Vossa Excelência. Eu fui candidato quando eu tinha 10 anos de idade, né, Arnaldo? É isso. É uma alegria muito grande. Eu cumprimento a todos os aqui presentes da plateia, em especial o Luiz Vidal, meu colega de faculdade que está aqui presente, a Alexandra, delegada de Polícia Corregedora do Estado de São Paulo, a Maristela Maffei, enfim, todos os demais que aqui estão presentes e que tiveram aqui à disposição de me ouvir um pouquinho para para tratar sobre o Conselho Nacional de Justiça, essa experiência que daqui a alguns dias estará completando um ano. Eu chego no Conselho Nacional de Justiça em 1º de setembro do ano de 2015, depois de toda esta trajetória em que o conselheiro Renato acabou de colocar, eu disputei esta indicação aqui no meu estado, o meu nome foi levado para Brasília, e na disputa nacional o senhor Procurador-Geral da República entendeu por bem em consagrar o nosso nome, que foi aprovado em sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República e depois votado em plenário com aprovação por uma quantidade expressiva de senadores. Foram 57 senadores que sufragaram o nosso nome. Mas, rapidamente, o tema da palestra, desta conversa, bem da verdade, é o CNJ como o elemento propulsor do sistema de justiça. E a primeira pergunta, o que me levou a pensar em concorrer ao CNJ? Eu, durante um período da minha vida institucional, eu servi alguns procuradores gerais de justiça. Eu tive o privilégio de servir 3 procuradores gerais de justiça, o último deles na condição de subprocurador-geral do meu Ministério Público na administração do procurador-geral Márcio Elias Rosa, hoje o nosso secretário de Estado da Justiça. E naquela oportunidade eu vi o Ministério Público de São Paulo viver um constrangimento muito agudo por conta de um gesto deslocado que levou a uma crise sem precedentes entre o Ministério Público e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que era a questão da ocupação dos espaços. E naquele momento eu fiquei absolutamente decepcionado com o que se sucedia. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, o Poder Judiciário é um poder em que tem como atividade fim a prestação jurisdicional e, consequentemente, a busca da pacificação da vida em sociedade. Ora,
pegar o Poder Judiciário do maior estado da federação e verificar que ele começa a se preocupar com a sua instituição como se ela fosse um fim em si mesmo, me parece algo absolutamente equivocado. E tinha para mim que o CNJ é um organismo ainda jovem, mas que veio para quê? Para modernizar o sistema de justiça. Modernizar o sistema de justiça como um todo. Claro, é como se uma orquestra. O grande maestro dessa orquestra é o Poder Judiciário. Mas sem os demais personagens é impossível que o Poder Judiciário funcione adequadamente à luz do que determina a nossa Constituição Federal. Ou seja, é necessário um Ministério Público organizado, é necessário uma advocacia pública, é necessário a advocacia no sentido dela como órgão necessário para a administração da justiça. E esses personagens devem, cada um exercitando as suas competências, as suas atribuições, conviverem em harmonia. Então esse foi o motivo que me levou a buscar esta vaga no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, que, como do conhecimento de todos os senhores, é um organismo de composição bastante particular. Por quê? Porque nós temos lá 9 magistrados. É a Justiça do Trabalho, com 3 integrantes, é a Justiça Federal, com 3 integrantes, é a Justiça dos Estados, é a presidência exercitada sempre pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e 2 vagas destinadas ao Ministério Público. Uma delas ao Ministério Público dos Estados, a outra ao Ministério Público da União, 2 vagas à OAB e 2 vagas, uma a representação da Câmara Federal, a outra a representação do Senado da República. Então, como os senhores podem perceber, de plano, a magistratura tem prevalência. A ideia inicial, quando a emenda 45 estava sendo concebida, era um pouco distinta, mas o fato é que isto se cristalizou e isto hoje é a norma em vigor. Portanto, aquele que vai ao CNJ tem que ter presente que no exercício das suas atribuições ele tem que ter a capacidade de conversar, ele tem a capacidade de se fazer compreender e ele tem que ter a capacidade de buscar algum consenso. Porque, como eu vou aqui noticiar aos senhores, o avanço do sistema de justiça dá com as ações que o CNJ desenvolve para uma melhor administração do Poder Judiciário como um todo, um Poder Judiciário capaz de exercitar o planejamento estratégico, conselheiro Renato, algo que até então era algo um pouco etéreo, pouco se preocupava, as coisas caminhavam meio que de uma forma burocratizada, sem uma preocupação com gestão de pessoas, com gestão de recursos. Então vem o CNJ e traz esta filosofia e tem se pautado ao longo desses 10 anos na busca da estruturação do Poder Judiciário. E como é que isto se dá? O CNJ funciona por meio de resoluções. Inspirado no direito constitucional norte-americano, as resoluções do CNJ elas têm a capacidade de ter efeito de lei, ou seja, o CNJ tem competência normativa autônoma. Então, tudo aquilo que o CNJ estabelece por meio de resolução é o que vai regrar a ação do Poder Judiciário em todas as suas esferas, excetuado, naturalmente, o Supremo Tribunal Federal. Porque das 93 cortes que estão submetidas ao CNJ administrativamente e disciplinarmente, claro que o Supremo Tribunal Federal não. O Supremo Tribunal Federal está fora desta organização, deste arranjo. Muito bem, então, ao longo desses 10 anos, em especial durante este ano em que eu estou à frente do CNJ, eu queria trazer aos senhores algumas ações concretas, noticiar aos senhores, que de fato impulsionaram e impulsionam a justiça, tendo como preocupação uma sociedade mais pacificada e a prestação jurisdicional mais célere. Porque uma das funções do CNJ também é identificar aquelas demandas que se revelam repetitivas
e criar mecanismos que eu possa desafogar o judiciário, buscando a solução consensuada. E o novo Código de Processo Civil trouxe essa preocupação de modo muito agudo, quando cuida da conciliação e da mediação, e o CNJ se desdobrou sobre esses dois temas, como eu vou ter a oportunidade aqui de tratar com o senhor. Eu gostaria de iniciar a minha explanação no aspecto das ações efetivas. E por que as ações efetivas? Porque uma coisa que sempre me incomodou, doutor Renato, nós que somos servidores públicos, pouco importa a posição que cada um de nós ocupa na organização dos poderes, nós somos servidores públicos. Aquilo que nós fazemos há de trazer algum benefício para a sociedade, sob pena de os poderes ficarem absolutamente ensimesmados e não produzirem nada de concreto que traga benefícios para a sociedade. Uma questão que se coloca sempre muito presente. É sabido e consabido que inúmeros tribunais têm uma deficiência muito grande na quantidade de juízes. Só que, estou aqui num Tribunal de Contas, as restrições orçamentárias são sempre grandiosas, sobretudo num momento como esse que o nosso país atravessa. Então é óbvio que se faz necessário a busca de soluções alternativas, e não mais do mesmo. Bom, eu necessito de mais juízes, vamos abrir concurso, e vamos constranger mais o orçamento. Aqui ninguém está dizendo que o concurso não deve ser aberto, mas essa não pode ser a única solução. No tempo do mundo virtual, da informática entrando na vida de todos nós de forma aguda, não é razoável que o Poder Judiciário não se permeie com isso. E no que diz respeito a isso, e esse é o primeiro registro concreto, acho que o CNJ avançou bastante. O GNJ conseguiu criar o famoso PJE, Processo Judicial Eletrônico. Processo Judicial Eletrônico, e por iniciativa desse Tribunal de Contas, hoje vencendo a barreira do judiciário e sendo consultado por outros organismos, quer diretamente ligados ao Estado, quer ligados diretamente ao terceiro setor. O SEBRAE, por meio de uma articulação desse tribunal, foi ao CNJ para procurar conhecer como é que funciona o processo judicial eletrônico. É uma forma, senhores, de informatizar todo o judiciário brasileiro com o mesmo padrão de informática. Eu não sou conhecedor do tema da informática, e aqueles que já estão, digamos, numa idade mais madura, se não se debruçaram muito sobre essa matéria, acabam utilizando todo o recurso da informática ainda de forma um pouco diminuta, perto de tudo aquilo que nos é oferecido. Mas hoje o processo judicial eletrônico é algo que possibilita uma celeridade no julgamento das demandas. E o processo judicial eletrônico que o CNJ instituiu, e nós já estamos na segunda versão, uma versão mais elaborada, que já foi adotado por um grande número de estados, teve o cuidado e a cautela de respeitar algo que a própria Constituição consagra, que é a autonomia dos tribunais de justiça. O CNJ editou uma resolução dando prazo para os tribunais se adaptarem ao processo judicial eletrônico, porém, considerando que muitos tribunais, e São Paulo é um exemplo disso, em que fez um investimento muito grande hoje no sistema de informática que orienta o nosso Tribunal de Justiça, ele não poderia, pura e simplesmente, sob pena até do gestor público ser responsabilizado por isso, abrir mão daquilo em busca da inovação que o CNJ construiu ao longo desses 10 anos, sobretudo nesses 2 últimos anos, na administração do ministro Lewandowski, que tem lá um assessor, o juiz Braulio Guzmão, que é alguém absolutamente afeto ao mundo da informática, que conseguiu construir um sistema bastante interessante e mais. Conseguiu construir um modelo nacional de interoperabilidade, que ajudará, por exemplo, o meu Ministério Público, porque há dificuldade de comunicação entre o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo e o sistema de informática do Ministério Público, porque as coisas foram construídas de forma um tanto quanto disfuncionais, porque não era ainda algo absolutamente incorporado na nossa cultura.
e hoje o processo judicial eletrônico, com o selo do CNJ, foi sem dúvida nenhuma um avanço que contou, sobretudo nesta última versão, com o apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, até porque temos lá 2 conselheiros, o conselheiro Luiz Cláudio Alemã e o conselheiro Norberto Campelo, que estão comigo lá nesta composição que se iniciou em setembro do ano passado e que se debruçaram sobre esta questão de forma bastante intensa, possibilitando que fosse algo de interesse não só do Poder Judiciário, mas de todo o sistema de justiça, que, no meu ponto de vista, há de ser a preocupação e a inspiração maior do CNJ. Claro que algumas questões relacionadas com o dia a dia da magistratura nacional são objeto de preocupação por parte do colegiado. Mas não é apenas essa a preocupação. A ideia do CNJ é melhorar a gestão do sistema de justiça. Um outro aspecto que o CNJ avançou, e eu tive o privilégio, conselheiro Renato, em ser o relator, foi a resolução que regrou em setembro do ano passado, iniciou-se a discussão, e era algo que vinha parado no CNJ já há muitos anos. O meu antecessor, que ocupava a cadeira do Ministério Público, chegou a trabalhar, a relatoria era da cadeira destinada ao Ministério Público dos Estados, e nós conseguimos aprovar a resolução que estabeleceu o regramento da lei da transparência, da lei de acesso à informação. E nós temos lá no artigo 6º da lei, da nossa resolução, a resolução 215 de 2015, um dispositivo de lei, está lá no artigo 6º, que confere a qualquer cidadão a possibilidade de saber a remuneração de qualquer magistrado, inclusive qualquer verba indenizatória, conselheiro Renato, que ele tenha direito a receber. Transparência absoluta, para que fique claro ao cidadão, afinal de contas é o contribuinte que paga os nossos estipêndios, ter acesso àquilo que nós recebemos a título de remuneração. E quer me parecer que o Poder Judiciário tem uma missão muito importante. Qual é a missão? É mostrar ao cidadão que ele é relevante. É resgatar a confiança do cidadão. E esta confiança será resgatada na medida que eu presto informações do orçamento, como ele é utilizado, do rendimento que cada magistrado tem e do andamento dos processos com celeridade. De modo que o salário há de ser um salário, a remuneração há de ser digna. Por quê? Porque é devolvido o serviço à sociedade. Eu estou absolutamente convencido que este é o caminho para que a magistratura e o Ministério Público possam, sim, falar de peito aberto e de forma altiva a remuneração que recebe e fazer os seus pleitos salariais, até porque todos vivem do salário que o poder público remunera cada magistrado e cada membro do Ministério Público. Então, quer me parecer que isto foi um avanço, algo que se pedia há muito tempo. E isto trouxe, inclusive, o seguinte contributo. O Conselho Nacional de Justiça tem assento na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. A ENCLA, que é uma ação que congrega agentes públicos de todos os poderes, de todos os níveis da administração, para combater corrupção e lavagem de dinheiro. E lá se cria protocolo para a aferição de legalidade, para a aferição de transparência. Hoje, o Poder Judiciário tem uma ferramenta que possibilitará fazer a verificação em todas as cortes, que estão sob a competência administrativa do CNJ, a possibilidade de verificar se todas as cortes estão cumprindo a lei da informação nos moldes em que o Conselho Nacional de Justiça regrou por meio da Resolução 215 do ano passado, de outubro do ano passado. Um outro aspecto que traz
um efeito concreto da atuação do CNJ. Aqueles que militam na área do processo civil sabem que o novo Código de Processo Civil conferiu ao CNJ o dever de regulamentar alguns artigos do Código de Processo Civil. E nós já o fizemos. Nós já o fizemos e eu tive a oportunidade de compor esta comissão. Digo aos senhores que nesta administração a atuação dos conselheiros tem sido muito intensa, na medida em que a presidência tem procurado colocar em todas as comissões um integrante de cada instituição. Então o Ministério Público tem participado de todas as grandes discussões que envolvem o CNJ. E por conta disso, nós editamos a Resolução 236 de 2016, que regrou a alienação eletrônica, portanto, regulamentando o artigo 882 do Código de Processo Civil, inclusive estabelecendo algo, conselheiro Renato, de grande importância, que é a forma de credenciamento dos leiloeiros. Há agora um padrão nacional, para que você não tenha nenhuma inconsistência, nenhuma possibilidade de equívoco por parte da Corte quando deste processo de seleção deste agente que tem uma função absolutamente relevante, né, à luz do processo civil, na medida em que vai lidar com valores, né, que serão apurados após a realização daquele ato para o qual estão sendo chamados a realizar, a coordenar, enfim, a desenvolver. Dizer aos senhores da preocupação do Conselho em desafogar o Poder Judiciário, e isto fez com que a mediação e a conciliação avançasse muito, a ponto de termos emendado a Resolução 125 do CNJ, que cuida da conciliação e da mediação, abrindo a possibilidade da mediação pela via eletrônica. E estamos evoluindo, inclusive, para, em sede de saúde suplementar, disponibilizar um espaço no site do CNJ, onde o próprio interessado, com todos os planos de saúde devidamente habilitados naquele site, estabelecerem um início de negociação entre a parte interessada, com a posterior homologação pelos núcleos de mediação, portanto, pelo magistrado, de modo a fazer com que o judiciário se desafogue e o exercício pleno da jurisdição fique voltado para questões de média ou de grande complexidade. Ou seja, a busca desta composição, a busca desta comunhão de vontades, seguramente é um grande passo, e essa foi uma preocupação ao longo desse ano, sobretudo com a vinda do novo Código de Processo Civil, que muito desenvolveu esses dois institutos, e o CNJ já cuidou também desses temas. Uma outra questão que me parece importante de ser trazida aqui, e sobretudo que nós estamos aqui no Tribunal de Contas, é o Cadastro Nacional da Improbidade. Cadastro Nacional da Improbidade. Cadastro Nacional da Improbidade criado pela Resolução 44 e depois ampliado pela Resolução 172, temos lá hoje todos os registros de condenação, diga-se, com essa informação disponibilizada ao público, por meio, inclusive, de um programa que o CNJ disponibiliza, de modo que aquele que quer fazer a consulta estabelece os parâmetros que ele deseja, apurar ali as condenações por improbidade e as hipóteses de condenação por improbidade que geraram inelegibilidade. Isso está disponível no site do CNJ, é do conhecimento de poucos, mas está lá, o que quer me parecer um grande avanço para que você tenha a possibilidade de saber quem é aquela figura pública, né, que se apresenta para, enfim, representá-lo no parlamento, ou mesmo, e essa é uma notícia que eu
dou aos senhores e dou com muita alegria, porque eu fui o relator desta consulta. O CNJ foi consultado e o julgamento se deu desta consulta pelo plenário virtual. Depois falarei um pouco sobre o plenário virtual para contar um pouco da dinâmica, como se dão os julgamentos naquele colegiado. Foi indagado se, para efeito de cargo em confiança nos tribunais, nós estaríamos, o Poder Judiciário deveria respeitar a lei da improbidade administrativa, quando diz não poderá ser contratado em cargo em confiança, o cargo comissionado aquele que praticou improbidade administrativa. Se valeria o conceito amplo de todos os artigos da lei de improbidade administrativa, ou nós ficaríamos naquela hipótese da lei que criou a hipótese da inelegibilidade. Não. A decisão do plenário e por unanimidade, no julgamento pelo plenário virtual, uma consulta de maio de 2016, em que eu tive a oportunidade de relatar, entendeu que no Poder Judiciário brasileiro, quem foi condenado por improbidade administrativa, pouco importa qual dos dispositivos da lei de 92, ele estará impedido de exercer cargo de confiança ou cargo comissionado no Poder Judiciário brasileiro. O que quer me parecer que num momento como esse, onde cada vez mais esperamos o bom trato com a coisa pública, que essas cautelas sejam adotadas, sobretudo naquele poder que tem por competência julgar qualquer cidadão brasileiro, inclusive por ato de improbidade administrativa. Dizer aos senhores, avançando um pouco para a parte criminal, que é uma preocupação também do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem cadeira na Estratégia Nacional de Segurança Pública e Justiça, que é a ENASP, uma ação criada pelo Ministério da Justiça em 2010. E o ministro Lewandowski conferiu ao Ministério Público um espaço e, por portaria de Sua Excelência, eu integro essa comissão, juntamente com um juiz federal. A Estratégia Nacional de Segurança Pública e Justiça, hoje ela traz como ação primeira, e é uma ação que vem caminhando ao longo dos anos, a preocupação com o homicídio, doutor Renato. E temos estabelecido aí metas a serem cumpridas naquilo que ficou conhecido como a Semana do Judiciário, ou seja, na Semana do Tribunal do Júri. Ou seja, incentivando que as comarcas, sobretudo as comarcas mais afogadas com crimes dolosos contra a vida, pudessem desenvolver ali uma espécie de multirão naquela semana para possibilitar um julgamento mais célere daqueles processos, sobretudo aqueles pronunciados até 2013. E esta experiência foi tão exitosa que esta semana, no ano de 2016, se transformou no mês do Tribunal do Júri, que será no mês de novembro. Isto se dará por meio de uma ação que envolveu a Procuradoria-Geral da República, porque o Procurador-Geral da República é quem preside o Conselho Nacional do Ministério Público, que também tem assento na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP, o Ministério da Justiça, hoje o nosso ministro Alexandre de Moraes, e o Conselho Nacional de Justiça. Então é algo inovador, um mês em que nós concentraremos os esforços de todas as comarcas que têm competência em crimes dolosos contra a vida nos julgamentos dos processos que já estão prontos e dando ênfase, e essa foi uma preocupação, nos crimes dolosos contra a vida que caracteriza violência de gênero, porque na próxima quinta-feira a Lei Maria da Penha estará completando 10 anos. Teremos, inclusive, um evento no Supremo Tribunal Federal, já esse evento com a presidência da ministra Carmen Lúcia, que será eleita na próxima quarta-feira como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos, a posse, muito provavelmente, em 15 de setembro, porque o mandato do ministro Lewandowski vai até o dia 10 de setembro. Então, nós daremos ênfase aos homicídios ou tentativa praticado
nas hipóteses de violência de gênero, inclusive com a cautela de apurar, naqueles casos, em quais deles o acusado estava submetido a alguma medida protetiva, porque é algo que precisa se aferir, quanto a medida protetiva tem sido utilizada no dia a dia das varas, né? E não se gerencia o que não se mede, né? Então é importante que a gente tenha esta métrica e nós vamos desenvolver isso. Estamos também priorizando o julgamento dos crimes contra a vida praticado nos arredores ou dentro de bares, porque São Paulo teve uma experiência exitosa no passado, quando fez um combate a este tipo de homicídio, que trouxe resultados muito palpáveis, tanto que o nosso Estado tem um índice de homicídio um dos mais baixos, e esta ação certamente contribuiu muito para que atingíssemos isso. E um outro aspecto que é muito importante e é recorrente no Brasil, nós vamos priorizar os homicídios praticados por agentes de segurança, no exercício ou fora do exercício da função, para que a gente também possa ter este resultado e mostrando para a sociedade, né, o que o judiciário produz também nesta área. E uma outra experiência, que esta ainda nós não conseguimos desenvolver, mas que quer nos parecer que é necessária, e aí o Poder Judiciário vai ter que dizer o que pensa sobre isso, é trazer um pouco da experiência vivida pela Operação Lava Jato para a Justiça dos Estados. E eu quero dizer isto não apenas e tão somente no combate a crime de colarinho branco, mas o combate à violência urbana, que é algo um pouco abandonado em termos nacionais nos dias de hoje. Quem é aqui neste auditório que não sabe de determinados lugares da nossa capital em que a violência contra o patrimônio é algo absolutamente recorrente há anos, né? E o Estado combate com empenho das autoridades, com disposição dos policiais envolvidos, mas nós não mudamos de patamar. Nós desenvolvemos lá um estudo e trouxemos lá para conversar conosco o Dr. Cláudio Beato, estudioso da violência em Minas Gerais, titular da Universidade Federal, ajudou a escrever planos de governo de inúmeros candidatos. Trouxemos o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e estamos absolutamente convencidos que determinadas situações recorrentes em determinadas localidades obrigará um trabalho articulado entre Polícia Civil, que deve investigar, Polícia Militar, que deve reprimir a criminalidade enquanto ela está acontecendo ali no estado flagrancial e evitar que aquela ação ocorra num policiamento ostensivo, e a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia Civil se empenham muito nesse trabalho. Mas é necessário que esta cadeia continue com promotores de justiça envolvidos com aquela questão e com varas criminais que se dediquem àquela apuração, doutor Renato. Porque, por exemplo, se nós pegarmos aqui o exemplo da Avenida Delamare, na divisa de São Paulo, com a região do ABC, onde é um ponto recorrente da prática de roubo à mão armada, o que é necessário lá? Eu combater, prender ali o assaltante e impor a ele uma pena de 5 anos e 4 meses ou 6 anos e 2 meses, dependendo do qual for o critério adotado pelo juiz de direito? Não. Eu preciso fazer uma atuação policial aliada à ação social, né? E fazer com que a desordem urbana diminua, mas fazer com que esta ação se dê de forma integrada, que eu consiga chegar naquele que comanda aquele time que pratica esse tipo de violência, aquele que trafica naquela localização, fazendo que alguns, então, assaltem única e exclusivamente para depois levar o produto para obter alguma quantidade de entorpecente. E por que isso ainda não saiu do papel? Porque isto pedirá que o Poder Judiciário de cada Estado altere as competências das varas criminais. E eu digo ao senhor, doutor Renato, que isto não é algo simples de ser realizado. Pede realmente um trabalho de compreensão
Eu comecei hoje a nossa conversa falando em compreensão e convencimento. Se isso não se suceder, nós não vamos evoluir. Mas estamos fazendo um trabalho árduo e talvez a gente consiga iniciar essa experiência por um outro estado da federação, que ainda não São Paulo, mas nós estamos convencidos que isto poderemos, em algum espaço de tempo, mostrar à população daquela localidade, que num determinado momento histórico a realidade era esta, e depois ela se transformou naquela, para que esta ação demonstre se ela de fato serve, ou se não serve, ela deve ser descartada. Ou seja, política pública que tenha sequência e consequência e prestação de contas a quem? Ao contribuinte, à sociedade, que a rigor é o destinatário dos nossos serviços. Se no tocante a isso, o caminho ainda não está desobstruído, eu queria dizer aos senhores que no tocante ao problema da judicialização da saúde, o CNJ está marcando um gol. Em fevereiro desse ano, o ministro Lewandowski precisava dar continuidade ao Fórum Nacional da Judicialização da Saúde, que é uma ação que teve início em 2010, na administração do ministro Gilmar, e o comitê precisava ser reestruturado e precisava que alguém supervisionasse. O ministro me convidou para que supervisionasse o comitê e montasse um novo comitê. E eu, doutor Renato, com muita humildade, recebi o desafio e um pouco de ousadia, né? Talvez a vaidade tenha falado mais alto, falar, vamos encarar esta ousadia, eu acho que um pouco de vaidade é o que te joga para frente. E encarei este desafio e hoje estou absolutamente confortável e feliz em ter encarado o desafio. Montei um comitê com o apoio de Sua Excelência o Ministro, onde eu tenho lá, juntamente comigo, desembargadores federal, estadual, juiz de direito de primeiro grau, que estão envolvidos com a questão da judicialização da saúde, sobretudo da saúde pública, há muito tempo. Pela primeira vez levei para esse comitê, me perdoe aqui dizer na primeira pessoa, mas isso eu tenho que dizer porque eu sou do Ministério Público de São Paulo e daqui a um ano eu retornarei para o meu Ministério Público. Eu levei um promotor de justiça com apoio do ministro. Promotor de justiça absolutamente conhecedor das questões da judicialização da saúde aqui do meu estado. E um defensor público lá de Brasília, que tem uma vasta experiência na área da judicialização da saúde. E não só isso. Busquei 2 gestores, professores laureados, profissionais de medicina de reconhecimento nacional até internacional. Eu tive o privilégio de conhecer quando eu servi o governo do estado de São Paulo durante 2 anos, 1 ano na administração do governador Serra, governador Goldman, e depois 1 ano na administração do governador Geraldo Alckmin. Eu tive a oportunidade lá de conhecer o professor Giovanni Cher. E convidei o professor Giovanni Cher, secretário da Saúde, dirigente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas, e levei o professor Gonçalo Vencina, que foi quem fundou a Anvisa, foi secretário municipal de saúde, e montei este time, uma professora do Ministério da Saúde, o Conselho dos Secretários de Estado da Saúde, do Conselho Municipal da Saúde, e fizemos o seguinte diagnóstico: o exercício sacrossanto da jurisdição é algo que o CNJ não pode tisnar, e graças a Deus não pode, porque esse é um dos alicerces do Estado Democrático de Direito. É um poder judiciário que exerce a jurisdição de forma absolutamente desimpedida. Mas o que se revela presente nesta questão da judicialização da saúde? O magistrado conhece direito, mas ele não conhece problema de saúde. Ele recebe lá uma inicial instruída com laudo médico que diz que se não for dado aquele medicamento específico, a vida daquele cidadão vai sucumbir. E aquele medicamento não foi incorporado pelo SUS, ou aquela prótese sequer foi testada
pela Conitec, que é o órgão que incorpora tecnologias ao sistema de saúde, e o magistrado confere aquele direito, e quase sempre pela via da liminar, e a liminar é quase que invariavelmente satisfativa, fazendo com que o orçamento, não que essa há de ser a preocupação do magistrado, mas que o orçamento sofra sérios constrangimentos por uma ação absolutamente temerária, muitas vezes ação fraudulenta, como tivemos notícia recentemente do que aconteceu aqui no nosso estado, de quadrilhas que usam o poder judiciário para se locupletar, laboratórios que usam o poder judiciário para desenvolver medicamentos. Por quê? Usa o poder judiciário porque vai buscar de verba pública para desenvolver um medicamento, dizendo que aquele medicamento deve ser adquirido porque é o melhor medicamento, quando existem inúmeros outros que possibilitam a solução daquela moléstia ou o mesmo efeito. Então, o que nós fizemos? Nós saímos a campo e passamos a visitar os tribunais espalhados pelo Brasil, primeiro em cada região de cada região da federação. Já fomos para... Agora vamos à última, a semana que vem vamos para Paraíba. E todo o comitê comparece. Embora um momento de restrição orçamentária, mas nós equacionamos isso, as suas unidades pagam, quando não o caso, o CNJ faz esse pagamento, e vamos lá conversar com o juiz de direito que julga. E numa conversa, conselheiro Renato, horizontal, sem a impressão de que o conselheiro lá chega, porque o estranhamento já é do ser humano. Imagine os senhores, um promotor de justiça chegar para conversar com um juiz de direito, querendo dar a entender que ele sabe mais do que o magistrado que julga aquilo há anos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Esta ação onde eu levo, e a conversa é horizontal, eu convenço o magistrado que o que nós estamos fazendo é bom. E o que nós estamos fazendo? Pela primeira vez, o CNJ firmará, antes do término da administração do ministro Lewandowski, um termo de cooperação com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, por meio de um grande hospital, e São Paulo vai ser pioneiro nisso, poderão outros se habilitar, o Hospital Sírio-Libanês, com aquela renúncia fiscal que ele tem direito, ele pode se utilizar de uma renúncia fiscal, desde que ele ofereça algum serviço de filantropia. O que ele vai oferecer? Capacitação dos núcleos de apoio técnico que o Ministério da Saúde tem espalhado por todo o Brasil. Claro que hoje o mundo virtual possibilita isso. Fazendo com que esse grupo técnico possa receber as demandas por meio do CNJ, e tudo no mundo virtual, apresentado pelo magistrado, e em até 72 horas ele tem uma resposta. E quando o questionamento for complexo, nós iremos a um organismo que há escritório no Brasil, um organismo internacional, que é a Fundação Cochrane, que é a referência internacional na medicina de evidência, que dará um parecer, de modo que o magistrado terá uma ferramenta para que ele possa se confortar na hora de decidir. Quer me parecer que este produto, esta ferramenta, será, sem dúvida nenhuma, se o magistrado entender que deve usá-la. Claro, é importante que isso fique muito claro, porque o exercício da jurisdição é sacrossanto. Mas oferecer algo que não existia. Oferecer algo que será regrado por meio de uma resolução que nós vamos assinar agora, ou na sessão plenária do dia 16, ou na sessão plenária do dia 23, onde todos os tribunais de justiça criarão comitês estaduais, agora como uma obrigatoriedade, comitês estaduais compostos por um magistrado, que é o coordenador, integrantes dos organismos de Estado que cuidam da saúde, um promotor de justiça, um advogado público, um defensor público, enfim, todos aqueles que nesse arranjo poderão diagnosticar aquilo que de fato tem congestionado o judiciário na área de saúde e possibilitando que medidas preventivas possam ser adotadas, fazendo com que esta questão, que tanto preocupa o Poder Judiciário e o Executivo nas 3 esferas de poder,
possam sofrer ali, possam se livrar deste sofrimento e viver uma realidade mais oxigenada. São 15 horas e meu horário está marcado até as 15 horas e eu queria dizer aos senhores o seguinte, acho que o CNJ tem muito ainda a oferecer, mas nestes 10 anos produziu muito. Não falei aqui do aspecto disciplinar, mas dizer aos senhores que nesses 10 anos, atuando de forma supletiva, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha consagrado que o CNJ, no aspecto disciplinar, pode atuar de forma concorrente, ao longo desses 10 anos ele aposentou compulsoriamente 50 magistrados, o que não é pouco. O que não é pouco para um organismo que funciona de forma suplementar. Então, dizer aos senhores que falo com muito entusiasmo, sei que ainda há muito por fazer e tenho certeza de que a busca de uma justiça mais efetiva, mais célere, é o que possibilitará ao Poder Judiciário e ao todo o sistema de justiça ser respeitado pela população brasileira. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Renato. Realmente, nós tivemos uma oportunidade única de começar a tarde de hoje ouvindo esse relato tão interessante, tão bem estruturado, sobre um organismo que, no concerto das instituições brasileiras, é extremamente jovem e ainda definindo todos os seus espaços concretos de atuação, mas já com resultados tão expressivos a serem apresentados à sociedade brasileira. É extremamente importante, especialmente para nós, doutor Arnaldo, dos tribunais de contas, que não temos um organismo de supervisão nacional, à semelhança do Poder Judiciário e do Ministério Público, que possamos ouvir e apreender com essas experiências já vividas a necessidade, podemos dizer assim, do estabelecimento de uma estrutura dessa mesma natureza para a nossa instituição. É algo já relativamente antigo, este pleito, e já existe formalizado junto ao Congresso Nacional, porém é matéria que suscita sempre grandes discussões e não apresenta consenso, inclusive dentro do próprio concerto dos tribunais de contas brasileiros, cujas realidades são díspares e que, ao contrário de afastar a oportunidade e a conveniência da adoção de um mecanismo como esse, a meu juízo, mais evidenciam a sua pertinência para que tenhamos na nossa instituição um equilíbrio e uma certa uniformidade que permitirão que ela melhor apresente resultados para a sociedade que nos paga. Foi realmente um privilégio poder ouvi-lo nesta tarde. Nós temos uma agenda ainda de 2 palestras nesta tarde, mas eu não me furto de fazer uma observação e formular uma pergunta a Vossa Excelência. Observação quanto à judicialização da saúde, o último registro, para que todos aqui tenham noção do grau de importância que esse assunto tem, o último registro formal no estado de São Paulo aponta 2 bilhões de reais em despesas impostas e não previstas na execução orçamentária para atendimento de decisões judiciais. E daí a pergunta que vai em sequência. Toda essa estrutura que se monta, ela é uma estrutura de subsídio prévio à decisão judicial ou de controle
de efeitos concretos, de decisões que ainda assim serão tomadas pelo magistrado dentro do seu livre convencimento? Não, na realidade, ela é uma fonte de informação, de consulta prévia à decisão do magistrado. Não necessariamente vinculada ao caso concreto, mas em tese. Vinculada ao caso concreto. Vinculada ao caso concreto. Inclusive, um dado aos senhores. No momento em que o médico for dar a nota técnica ou o parecer técnico, temos um modelo que estamos adotando. O juiz de direito, quando precisa da informação, nós vamos sugerir a ele um modelo mais singelo, mas que ele leve a dúvida de uma forma mais objetiva. E fazer um registro aqui ao senhor, doutor Renato. Nós estivemos há 15 dias atrás, e pela primeira vez o CNJ foi, e num ambiente hostil, na reunião tripartite do sistema de saúde, que foi ali no prédio da Organização Mundial da Saúde, que fica em Brasília, onde escolhem esse prédio, porque é um campo neutro. Lá está o ministro da Saúde, todos os secretários de Estado da Saúde e o secretário dos municípios. E nós ficamos muito à vontade para levar a nossa mensagem. E abrir a colocação, a oportunidade que nos foi dada, dizendo: o livre convencimento do magistrado, o exercício sacrossanto da jurisdição, esse não vai ser tisnado. Se você tiver inconformado, gestor, recorra. Agora, não vamos blasfemar contra o judiciário, e falei isso na presença de médicos, tendo uma inicial subscrita por um profissional do direito, sim, mas lastreada num laudo dado por um profissional de medicina, isso pede uma ação do Conselho Federal de Medicina. Tanto que eu fiz esta fala e já recebi lá um pedido de audiência por parte do presidente do Conselho Federal de Medicina, porque, veja, vamos cada um assumir as suas responsabilidades. E nós estamos aqui dizendo o seguinte: olha, o judiciário precisa se capacitar. E o CNJ tem que criar esse mecanismo, um banco de dados robusto, para que as mesmas questões não necessitem novamente de que eu tenha que procurar o núcleo de apoio técnico. Vamos incentivar os tribunais, respeitados, e isto vem na resolução, respeitadas as suas restrições orçamentárias, vamos incentivar os tribunais a criarem os seus núcleos de apoio técnico que poderão se valer desta capacitação também. Então, vejam, não falta ação procurando transformar uma questão tão complexa em algo mais amigável para que o magistrado possa decidir com segurança e com rapidez. Será o caso concreto que orientará a produção da nota técnica, a produção de algum documento que possa, com segurança, fazer que o magistrado decida da melhor maneira possível. Nós temos no grupo um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Gebran, que curiosamente atua numa Câmara no Tribunal Regional Federal criminal. Mas é alguém que militou muito na área da saúde. Ele costuma dizer: ninguém aqui é contra a boa judicialização. O SUS não dá conta daquilo que é seu dever dar? Lamento. Mas uma Constituição que traz para a sociedade brasileira, no artigo 6º, uma gama de direitos sociais, e você falar ao cidadão que ele não deve demandar, ora, calma lá. Mas a demanda a boa judicialização. Essa, lamento, o gestor público vai conviver com ela. O que nós queremos acabar, doutor Renato, e acabar da maneira adequada, ou seja, conferindo conhecimento, é essas ações fraudulentas, essas ações temerárias, que, sem dúvida nenhuma, fazem com que o judiciário sirva para desestabilizar o orçamento público. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Arnaldo Sepian. O Tribunal de Contas gostaria de registrar uma pequena e humilde lembrança a presença de Vossa Excelência conosco nessa tarde.
Eu peço ao Hugo que já informe a nossa seleta audiência dos próximos eventos. Sim, senhor, muito obrigado, obrigado a todos. Está suspensa a sessão para ser reiniciada logo em seguida. Obrigado, doutor Renato. Da sequência, nós teremos o doutor Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, do STJ, eminente ministro do STJ, que tratará do tema o Tribunal de Contas e o Meio Ambiente, dentro de alguns minutos. A presidência da próxima mesa caberá ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Contaremos também com a presença do nosso conselheiro presidente, doutor Dimas Eduardo Ramalho.